Muito bem, galera, vamos começar aqui mais uma videoaula. Agora nós vamos falar sobre o Present Perfect. Galera, esse tempo verbal é um pouco complicado para nós brasileiros, tá bom? Na verdade, isso é uma invenção americana da língua inglesa em geral, de forma que para nós fica meio difícil, a gente confunde esse tempo verbal com o presente, com o passado, etc. Mas aqui, primeiramente, eu quero explicar a formação desse tempo verbal, tá bom? A regra, para depois a gente ver as implicações para qual vai ser o uso dele, tá bom? Então, let's get going. Present Perfect Tense. É o seguinte, nós usamos o to have, o verbo ter, tá? Mais plus past participle, ou seja, o passado participo dos verbos. A gente vai ver cada um deles de uma forma bem interessante, tá bom? Ou seja, nós usamos o have ou has. Por que has, professor? Por causa da terceira pessoa do singular, he, she e o it, ok? Mais past participle. E aqui, galera, nós vamos ter um embate aqui muito grande, tá? São os verbos. Aqui tem uma lista de verbos irregulares, tá bom? Irregular verbs. Por quê? Porque dentro do passado participo nós temos os verbos regulares, que são aqueles verbos que a gente acrescenta ed. Vocês estão lembrados disso aí, estão ligados nisso, tá? Então, o ed é muito simples, segunda regra. Agora, o past participle de verbos irregulares, você precisa memorizar. Então, aqui eu coloquei nesse vídeo aqui um monte desses verbos e eu fiz questão de colocar aí uma linha geral desses verbos bem parecidos um com o outro, tá bom? Nós temos aqui, primeiramente, to be, o primeiro verbo, was, o were, no passado simples, e o past participle é o been. Então, para o present perfect, nós usamos esse aqui, ó. Igual como o verbo comprar, to buy, bought. Aqui, ó, to bring, né, brought. To fight, fought. Olha aí, nós usamos o past participle. Eles são verbos aqui biformes. O verbo to be é um verbo triforme. Ele tem uma forma para o passado participo, ele tem outra forma para o passado simples e tem uma forma no infinitivo, beleza? Já o to buy, to bring, to fight, to think, eles são verbos bem parecidos no seu final e são verbos biforme. Por que verbos biforme, professor? Ele tem duas formas distintas. Ó, passado simples e passado particípio são a mesma coisa. Vocês podem olhar aí. É diferente do infinitivo. Então, eles têm duas formas distintas, tá bom? To drink, to sing, to begin e to sing. Ó, vocês podem ver, eles também são bem parecidos, né? Drunk, sang, begun, sang. Olha aí, você vai usar a terceira aqui, que é o passado participo. Eles são conhecidos como verbos, tá bom? Triformes. Olha aí que interessante. Sing, sang, sung. Samsung, não, na verdade não é essa, tá bom? Tô brincando. Tá? Sang, ó. Beleza? Vamos lá. Isso aqui não sabe a tradução, sing é cantar, begin é começar, iniciar, e o sing é afundar, beleza? Drink é beber, think é pensar. Vamos aqui, mais verbos, to break, quebrar, to drive, dirigir, to freeze, congelar, to write, escrever, to ride, andar. Só que o ride aqui é quando você usa um objeto para você locomover, como bicicleta, carro, ônibus, carroça, etc. To fly, voar, to grow, crescer, to know, conhecer, saber, throw, lançar, né? Blow, soprar. Olha aí que interessante. Eles são verbos irregulares, todos eles são bem parecidos. Olha aí, o break, drive, you, freeze com write, eles são bem parecidos. Ó, broke, drove, froze, wrote. Só que quando a gente vai para o passado participo, eles ficam broken, driven, frozen, written. Olha aí, eu uso isso aqui para o present perfect. Já o to ride, eu tenho rode, ridden, fly, flow, flown, to grow, grew, grown, to know, knew, known, throw, threw, thrown, blow, blew, blown. Olha aí, são bem parecidos. Lembrando que eu uso a terceira linha aqui para fazer o present perfect. Tem mais verbos para vocês. To send, to spend, to land, to sleep, slept, to keep, kept, to sweep, to swept, to could,
to put, to get, got ou gotten, e to forget, forgot, forgotten. Esses são os verbos aqui, depois vocês pegam as traduções, tá? Aqui é enviar, desperdiçar, passar tempo, emprestar, dormir, manter, sweep é lavar, limpar, tá? Nesse sentido, cut, cortar, put, colocar, get, conseguir, obter, conquistar, é um monte de coisa. Forget, esquecer. Lembrando que eu vou usar isso aqui para o passado particípio, é isso aqui que me interessa para o present perfect, ok, galera? Como eu estou falando do present perfect, vamos aqui nas frases do verb of life, né? I have killed the rabbit. Ó, have. Por que eu estou usando have? Por causa do sujeito I. Kill é o verbo matar. Ele é um verbo regular, então aqui está aquele D, ó. I have killer. Eu matei ou eu tenho matado. Beleza? The rabbit, o coelho. I have crushed. Olha aí, outro verbo regular no passado. Lá vendo have. Aqui eu quero só analisar as frases, ó. Have cut, have taken. Olha aí, ó, é o verbo take, taken. Cut é cutten. I have needed, aqui é um verbo regular. Need, se eu tirar o ed, fica need. Como ele é um verbo regular, eu acrescento ed. Por isso que eu quis passar, pessoal, apenas a lista de alguns verbos irregulares para vocês verem como é que eles ficam no seu past participle. Por que, professor, você não botou uma lista de verbos regulares? Porque basta você acrescentar ed ao verbo regular que ele vai para o passado particípio. É a mesma coisa que o passado simples, beleza? Continuando. Olha aí, has nourished. Ó, novamente aqui ed é um verbo regular, has auxiliar do present perfect. Como eu falei para vocês, aqui eu estou analisando não a frase em si, e sim a regra, né? A rule, the rule of the present perfect. Na frente vocês vão entender melhor. Por que eu estou dizendo assim? Use of the present perfect to indicate repeated action. Nós podemos usar o present perfect para indicar uma ação que se repetiu. Olha só, que se repetiu. Exemplo. She has slept a lot lately. Ela tem dormido muito ultimamente. Ou ela dorme muito ultimamente. Na nossa língua portuguesa, ela dorme muito ultimamente. Mas tradução, ela tem dormido muito ultimamente. I have seen many films recently. Eu tenho assistido, visto muitos filmes ultimamente. A gente não fala dessa forma. Eu tenho visto muitos filmes ultimamente ou recentemente. Na verdade eu tenho assistido, né, filmes recentemente. Beleza? Nós temos o seguinte, para essas frases, lately, ultimamente, recently, recentemente, this month, esse mês, this week, esta semana, para dar o complemento das frases. Mas a regra é, my brother hasn't called me these days. Meu irmão não tem ligado para mim esses dias. Ou seja, na nossa língua fica assim, meu irmão não me ligou ultimamente, ou meu irmão não me ligou esses dias. Mas no inglês é hasn't called. What have you done lately? O que você tem feito ultimamente? Olha aí, e aqui eu estou mostrando que na frase afirmativa você precisa do has se o sujeito for he, she ou it. Você precisa do have se o sujeito for I, you, we, they. E o verbo irregular vai para o past participle, assim como o slept e o sim. Aqui eu tenho o verbo regular, o hasn't na forma negativa e o regular aqui. E aqui eu tenho a forma interrogativa que vem antes do sujeito, o have, o has, e depois o done, que é o do no passado participle. Vamos aqui. An actions in a identified past. A present perfect versus simple past. Por isso que para nós é meio complicado a gente entender essa ideia do passado simples para o present perfect. Na verdade, o present perfect, galera, é uma ação que se iniciou no passado. Você pode dizer quando ela iniciou, dizendo o tempo, ou não. Ela fica com tempo indefinido também, ou com tempo definido. E aí você tem resultados dessa ação que começou no passado, também no presente e até no futuro. Como um exemplo, onde você mora? Onde você mora, se você está lá há uns 15 anos, você tem morado lá há 15 anos. Beleza? Se você se mudou recentemente, também se usa o present perfect para ações recentes que acabaram de acontecer. Esse tempo é bem legal. Eu também vou estar passando um outro vídeo que eu achei legal para vocês, não da minha autoria,
mas de outra pessoa explicando isso aí com certeza melhor do que eu. Mas vamos aqui. American astronauts have walked on the moon. Eu estou dizendo que os astronautas americanos, eles caminharam na Lua, andaram na Lua. Olha aí uma ação feita há alguns anos atrás. They walked on the moon in 1969. Ou seja, eles caminharam na Lua em 1969. Por que aqui é passado simples e aqui é o present perfect? Porque a ação deles caminharem na Lua foi em uma data, não se repetiu mais. Ninguém caminhou mais na Lua, tá bom? Agora, a ação de terem caminhado na Lua em um passado, tá bom? Tá aqui, ó, na primeira frase. A mesma coisa tá aqui, ó. Danny has taken good grades in the test. Estou dizendo que Dani ela tem tirado boas notas nas avaliações. Beleza, ela tem tirado boas notas. Isso quer dizer o quê? Que as notas dela, que ela faz as provas, que ela já fez, ela vem tirando essas notas, tá bom? Essas boas notas. Até agora ela está tirando essas boas notas. Agora, olha para a próxima frase. She took a good grade in the test last week. Ela tirou uma boa nota no teste da semana passada. Aqui eu estou falando de uma ação que aconteceu e não vai voltar a se repetir. Aqui em cima eu estou falando de uma ação que está acontecendo até hoje. Começou no passado e continua até hoje. Essa é a grande ideia do present perfect. Olha a próxima frase. Have the children played soccer? Aquelas crianças, elas têm jogado futebol? Ou seja, a minha pergunta, eu estou fazendo essa pergunta me referindo àquelas crianças que estão jogando futebol até agora. Ou seja, elas têm jogado futebol. Começou a jogar no passado e continuam jogando futebol até hoje. Então, have the children played soccer? Já essa pergunta, did they play soccer? Elas jogaram bola ontem? Ou seja, eu estou falando de uma ação no passado que não vai se repetir. Por isso que no simple past e no simple present, nós temos que usar essas duas palavrinhas aqui. Ó. Since, desde, indica início. For, há quanto tempo, indicando duração. Por exemplo, Augustus has been a teacher since 1987. Augusto tem sido, olha aqui o present perfect, professor desde 1987. Ou seja, eu estou indicando a origem da ação. Beleza? He has been a teacher for 18 years. Ele tem sido professor há 18 anos. Um exemplo. Então, o for indica a duração do tempo, o since indica a origem do tempo. I haven't seen her for 3 years. Eu não a tenho visto há 3 anos. Olha aí que interessante. Estou indicando a duração de tempo aqui. I haven't seen her since 2002. Eu não a vejo desde 2002. Aqui eu estou indicando a origem da ação quando ela começou. Essa é a ideia do present perfect, ok, galera? Você precisa entender essa ideia da ação, tá bom? Aqui nós temos adverb with the present perfect, already, ever e yet. Eles três significam já. Se você for ver aqui, already, já, é usado em frases afirmativas e interrogativas. Ever, já, alguma vez, só usados em frases interrogativas. Até posso usar o ever em frase afirmativa, mas no caso aqui, vamos só para interrogative form. E o yet, ele tem duas traduções. Já, para frase interrogativa, e ainda não para as frases negativas no present perfect. Tá aqui, ó. The kids have already arrived at home. As crianças já chegaram em casa. Has she already had lunch? Ela já almoçou? Com ever. Have you ever seen a ghost? Você já viu um fantasma? Has he ever traveled to Europe? Ele já viajou pela Europa ou para a Europa? No caso, pela Europa? Ou ele já viajou para a Europa? E o yet? O yet é usado no final de frase, tá bom? Olha aí ele no final de frase interrogativa e também no final de frase negativa. Olha só que interessante. Has the bus arrived yet? O ônibus já chegou? Have you taken a shower yet? Você já tomou banho? No, it hasn't arrived yet. Não, ainda não chegou. Ou not yet, ainda não. Beleza, pessoal? Vou ficar por aqui com relação a esse tempo verbal. Ele tem muita coisa ainda para se aprender. E vou colocar o vídeo como eu falei para vocês. Vocês vão até entender bem melhor. Então, até lá. Bye, bye.